Boa noite, pessoal. A gente vai estar dando uma olhada hoje sobre a linguagem Go, né? Principalmente coisas mais básicas da linguagem, a gente não vai avançar muito nos conceitos. Eu tentei uma abordagem um pouco diferente de como que é ensinado linguagem de programação, porque tem sempre uma dificuldade. Porque você não pode explicar a sintaxe da linguagem sem ver os padrões dela. E não faz sentido você ver os padrões da linguagem sem entender nada da sintaxe. Então, eu dividi em 2 dias, o primeiro mais para a sintaxe, a gente vai dar uma olhadinha nos padrões, e o segundo a gente vai ver os benefícios desses padrões. Isso a gente vai falar depois também. Mas esse curso, ele é apresentado, né? Ele é trazido para vocês pelo Cassim, e o Eduardo vai estar comentando um pouco sobre a nossa organização. Então, gente, o Renato vai ministrar um curso para vocês. Eu sei que tem um pessoal que ainda não configurou tudo nas máquinas, mas fiquem tranquilo porque no início agora a gente não vai usar, mas pro final vocês vão fazer um exercício. Então, ao longo aí da fala do Renato, vocês vão configurando o que precisa configurar na máquina. Esse mini curso a gente está trazendo ele na SIC pelo Cassim. O Cassim é um centro acadêmico de sistemas de informação. O centro acadêmico, para quem não conhece, não tem no seu curso, ele é uma organização do movimento estudantil que representa os estudantes do curso, né? E o Cassim, ele é recente. A gente fundou o Cassim esse ano e estamos aí no começo das atividades. Caso vocês queiram conhecer mais sobre o Cassim, esse aqui é o QR Code, ele vai abrir o link que vocês estão abrindo na máquina de vocês. Seria interessante que vocês seguissem e acompanhassem a gente nas redes sociais. Aí no Linktree tem o link também do nosso Facebook, Instagram, Twitter. Aqui a gente colocou o arroba também. E é importante que vocês abram o Linktree, porque todos os materiais, tanto de hoje quanto de amanhã, e o exercício, ele está no Linktree. Vocês vão abrir o primeiro link, vai abrir o Google Drive e tem lá os conteúdos, os materiais que a gente vai ver aqui na aula. Sobre a presença, vocês viram que quando vocês chegaram, eu parei vocês e pedi o nome, né? Precisa estar inscrito. Eu marco o nome na lista e antes de sair eu vou fazer uma chamada com os nomes que eu marquei para garantir que todo mundo ficou até o final, beleza? Alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo, né? Então é isso, gente. Interessante que vocês interajam conforme o Renato vai passando. Se vocês tiverem alguma dúvida, chame ele, não tem problema assim, de interromper. E eu também vou ficar aqui auxiliando, então vocês também podem me chamar para tirar dúvidas. Eu vou ficar mais recebendo o pessoal e ajudando a configurar os PCs, mas também ali ao longo do curso, caso você tenha uma dúvida mais pontual, eu vou ficar circulando, só levantar a mão e eu vou até vocês, tá? Vai lá. Como o Eduardo falou, qualquer pergunta, dúvida, sugestão, coisa do tipo, é só levantar a mão que a gente pode conversar e ver sobre isso, tá? Então qualquer dúvida sobre a linguagem ou sobre a apresentação, pode perguntar. Eu gosto muito daquela frase que não existe pergunta idiota. Idiota é não perguntar. Então fiquem com isso em mente. Certo, o índice. Hoje a gente vai estar vendo então sobre a origem da linguagem, como ela surgiu, quem estava envolvido no projeto, os usos na indústria, quais empresas e apps que usam, conceitos básicos da sintaxe, como que faz as coisas por baixo do pano, etc. E a gente vai fazer um exercício no final da aula, tá? No dia 2 a gente vai falar sobre os padrões da linguagem, vamos dar uma olhada nos benefícios que esses padrões trazem para a programação como um todo e como que o Go se diferencia de outras linguagens de programação, porque ele não utiliza programação orientada a objetos e como abordar problemas de arquitetura sem orientação a objeto. Porque muitas vezes você vai começar numa linguagem orientada a estruturas, como é o Go, o C, o Rust, e você fica meio perdido pensando sobre classes, sendo que não existem classes nesse tipo de linguagem e você pode ficar um pouco perdido nisso. A gente vai dar uma olhada em como funciona. Certo? Origem da linguagem. O Go surgiu em 2009, o projeto começou em 2007, foi lançado a primeira versão em 2009. Um dos integrantes envolvidos no projeto do Go era o Kenneth Lane Thompson, que é um dos criadores da linguagem B, que veio antes da linguagem C, e da linguagem C, né? Então esse cara sabe de alguma coisa esse cara sabe que é interessante entender. A linguagem ela é estaticamente tipada, ela é compilada, interpretada e feita pelo Google, né, nos laboratórios do Google. Certo. O objetivo de criar a linguagem Go foi principalmente por conta do desgosto que alguns programadores tinham com a linguagem C++, com a verbosidade que ela tomou, o jeito que ela foi se moldando ao longo dos anos e como que ficou muito complexo, a linguagem ficou com muita coisa e isso traz desgosto para muitos programadores hoje em dia.
Então o objetivo deles com o Go é alcançar a performance de C, que eles conseguiram através da compilação para código de máquina, a legibilidade e usabilidade de Python, que eles alcançaram através da simplicidade dos termos de escrita, o jeito que a sintaxe se comporta, etc. E a boa performance para networking e multiprocesso, né? Paralelização, etc. Então o Go oferece ótimas ferramentas para lidar tanto com o networking, que é a maior parte dos usos da indústria para isso, quanto com multiprocessos. O interessante da linguagem também é que ela tem um uso bem low level. Ele é uma linguagem fácil de escrever, mas que consegue mexer ele com base do sistema operacional muito facilmente. A gente vai ver um pouco sobre esses usos. Na indústria ele é usado bastante para API, o Web App como um todo, né, que quando ele aprende pelos cursos da internet. Ele acaba sendo melhor do que Node e Python por ser compilado, tá? Por ter especificação dos tipos, etc., ser compilado, e por conta do garbage collector dele, que é um avanço ali comparado com outras linguagens, né? Tanto com Java quanto com outras linguagens de garbage collection. Apps in cloud, então coisas que mexem com nuvem, iCloud, etc., usa bastante Go. Processamento paralelo, que eu comentei, né? Que é a questão de coroutinas e assim por diante. Aqui eles chamam de Go Routines, né? Que seria um trocadilho também. É usado bastante sistema low level, como eu comentei. O Docker é feito quase todo em Go. Por baixo dos panos ele usa bastante Go para fazer toda a magia que o Docker faz, né? Então, empresas específicas que usam. O chat da Twitch migrou de Python para Go. Provavelmente da compra da Amazon, eles devem ter migrado. O sistema do Ethereum tem algumas implementações em Go. Ele não deixa específico quais implementações são, mas são algumas implementações ali no Ethereum. Terraform, Kubernetes e Docker, que seriam os sistemas de... aqui está em inglês, né, mas não Disruptive Background Loading. No caso, o Kubernetes, ele serve para você manter uma versão rodando e subir outra versão ao mesmo tempo, por exemplo. Ou se uma versão cai, né, se o seu back-end cai, ele já sobe outro automático, ele deixa outro rodando em paralelo para substituir e assim por diante. É uma coisa bem complexa, cabe estudos à parte, mas o Kubernetes funciona em cima de Docker e o Docker funciona em cima de Go, né? O Uber usa Go para cálculos geométricos, imagino de transmissão de dados também ali, para saber a posição, a localização do motorista, etc. A Netflix usa no Content Delivery Network e Content Management System, que seria tanto questão de network, de streaming de dados, etc., quanto para gerenciar todos os terabytes e petabytes que eles têm de conteúdo. O Dropbox também migrou de Python para Go, provavelmente no sistema de cloud deles. Então tem vários exemplos aí da indústria. Não é tão usado quanto outras ferramentas, mas é muito interessante o uso dela, né? Um uso específico também. Além das APIs, etc., ele tem um uso bem específico em cloud. Conceitos básicos. Aqui a gente vai começar a ver mais sobre a sintaxe realmente da linguagem e como que ela faz algumas coisas, certo? Primeiro, para a gente entender a linguagem, a gente tem que entender o sistema de package. Todo o sistema do Go, todo o programa do Go, ele é feito e gerenciado através desse sistema de package, onde o programa ele é sempre unificado e... Não, unificado é a melhor palavra, né? Mas a entrada do programa sempre é uma package main, ou uma função main, assim como C e C++ funcionam. E as demais packages, tanto packages de terceiro quanto packages próprias, né, que você desenvolve, elas são usadas para modularizar e organizar o seu código melhor. Muitas packages vêm do próprio sistema de Go, assim como o JS e Python provém. Então, por exemplo, tem a package FMT, que é uma abreviação de formatting, que serve para fazer formatação de string e prints também. A package OS de sistema operacional é usada para abrir, fechar arquivo, manipular o sistema, etc. Então tem várias packages, como a matemática também, né, Math, vem do próprio sistema e tem esses auxílios, certo? Existem packages externas também, que seriam equivalente a libs ou bibliotecas e outras linguagens, né? Então quando você dá um npm install o React, você está instalando uma lib separada, né? Isso existe também em Go, que o pessoal faz libs para API, libs para rotinas, etc., criptografia e assim por diante. O programa se inicializa pela package main, e outra vantagem da organização é a reusabilidade das packages. Então, por exemplo, eu tenho uma package de abertura de banco de dados e de abertura de configuração. Eu posso simplesmente pegar essa package, jogar em outro projeto, e ela é modularizada de um jeito que eu vou poder usar o código dela em outros projetos sem precisar fazer muitas alterações.
função main init. Como eu falei, todo programa começa por uma função main, todo programa tem que ter uma package main, então se vocês vão iniciar um novo projeto, um novo arquivo, ele sempre vai começar com package de alguma coisa. O programa de entrada, o arquivo de entrada vai ser um package main. Minúsculo, tá? Aqui tá maiúsculo por algum motivo. Enfim. Então ele sempre vai ter essa função main, essa package main. Já a função init, ela é uma função que pode estar em todas e qualquer package, né? Então todas as packages podem ter uma função init, e ela vai ser uma função executada antes de chamar a main. Então realmente uma função de inicialização do programa, que pode estar presente em várias packages. Então, você pode ter múltiplas funções init, uma para cada package. E não é possível chamar ela manualmente, tá? Se você tentar chamar package.init, ele não vai deixar, basicamente. Geralmente se usa esse tipo de função para inicializar variáveis globais, tá? Então um .env, uma coisa do tipo, checar a conexão com softwares externos, uma AWS, coisa do tipo, e conectar com um banco de dados, por exemplo, que é o meu uso. Aqui a gente tem um exemplo, certo? Primeira coisa que está meio errada aqui, eu acho que eu fui jogar esse código em algum lugar e ele veio com o I maiúsculo, mas o I é minúsculo, de init, ok? Então aqui a gente pode ver já uma parte da sintaxe da linguagem, fonte para declarar a função, bem de boa, o resto aqui bem normal. A package FMT para fazer o print é print ln, não só print f, para aparecer. String é com aspas duplas, não aspas simples. Aqui a gente vai ter alguns padrões da linguagem, então eu declaro uma variável erro, que recebe a função de loading da minha package configs. Configs é uma package própria também que eu comentei, né? Aqui a gente vê um handling de erro, eles não usam null, eles usam nil como valor vazio, né? E basicamente isso. If não tem parênteses, é outra coisa que dá para perceber aqui. Então aqui na minha função init eu abro as configurações, testo conexão com o meu banco de dados e digo que está tudo ok. Os 3 pontos é só para omitir o handling de erro, isso a gente vai ver melhor depois. Mas aqui é só era só um comentário mesmo. Depois a gente vai ver outros usos dos 3 pontos também. Certo, tipos básicos. Aqui a gente vai ver o básico sobre os tipos que a linguagem provém. Tá? Muito desses tipos são baseados em C, né? Já que veio do Kenneth. E o C ele tem um problema na tipagem dele. Ele usa nomes um tanto quanto abstratos para nomear os tipos das variáveis. Então, por exemplo, existe o tipo short int. O que é um short int, afinal de contas? O que é o int pequeno? O que é pequeno em computação? Né? Não tem como você entender o significado disso, porque é uma coisa abstrata, ele não é específico. Também existe o long int, long float. O que é long? O que é long nos anos 90, nos anos 80 não é long para hoje em dia, sabe? Esse quesito de armazenamento. Então fica complicado você dar esse tipo de nome para as variáveis. Por isso que o Go ele tem uma abordagem um pouco diferente. Ele coloca o tamanho da variável junto do tipo dela. Então a gente vai ter, por exemplo, um int 8, que 8 é a quantidade de bits que ele guarda. Então fica intuitivo. Se você usar só int, ele vai escolher o tamanho de acordo com a arquitetura do seu computador. A mesma coisa funciona com o float. Então eu não preciso especificar sempre o tamanho do meu inteiro, o tamanho do meu float. Eu posso deixar ele fazer isso por mim mesmo. Mas é interessante usar e entender, tanto para ter um conhecimento mais do low level quanto... low level. Quanto para você utilizar melhor a memória que você tem. Além disso, tem o unsigned também. Em vez de usar a palavra unsigned, eles usam u, que significa unsigned, que seriam para valores que não vão para o negativo. Né? A gente vai estar vendo um pouquinho disso agora. Aqui eu trouxe uma tabela que mostra o nome do tipo, quantos bits ele guarda e de que intervalo, né, de início e fim, ele guarda números, né, antes dele explodir. Então o int 8 tem 8 bits, né, bem intuitivo. Ele vai de menos 128 valores, né, inteiros, até mais 127. Por conta do zero ele não fica igualzinho. Já o unsigned int 8, ele vai do 0 a 255. Então já que ele não guarda os números negativos, ele guarda o dobro de números para frente, né, positivos. E assim por diante. Int 16 vai de menos 32.000 até mais 32.000. Unsigned int vai o dobro. Int 32 já é um número gigantesco, acho que 2 bilhões, se não me engano. Menos 2 bilhões, mais 2 bilhões. Aí tem o int e o unsigned int normal, que vai variar com a arquitetura, como eu comentei. E o mesmo acontece com o float. O float tem tanto 32 quanto 64.
Em C, se eu não me engano, o double é o equivalente a um float 64, que é o equivalente a um long float em C também. Então já dá para entender mais ou menos os usos para quem chegou a usar um pouco mais de C. Aqui a gente vai ter uns outros tipos, por exemplo, o boolean, que guarda um bit, true ou false, né, padrão. O tipo byte, que seria o equivalente a um assignment de 28, mas você queria guardar um valor bem pequeno. Então se eu estiver guardando o index de todos os pokémons até a terceira temporada, ele deve caber aqui em 255. O tipo room, complex 128, acaba indo um pouco mais além do que a gente vai aqui no nosso curso, né? Mas o room, se eu não me engano, são mais para caracteres, por exemplo, né? Ele comenta sobre Unicode, né? Vai entrar aqui emojis e assim por diante. O string depende do tamanho da string e o complexo a gente não vai entrar aqui hoje. Deve ser para operações mais complexas realmente, né? Certo. Eu gosto de começar a ver a linguagem principalmente para o controle de fluxo, que é muito usado, né? A gente vai usar bastante também. Toda hora você tem que usar isso, então eu gosto de começar por aqui. Vou começar pelos bullet points. O if e nem o for precisa de parênteses, tá? Não usa parênteses. Isso vem um pouco do Python, que lá não usa, eu acho que eles acharam que ficou interessante e acaba não dificultando tanto o compilador achar esse tipo de padrão. O for pode ser no estilo de C, ou pode ser mais no estilo Python também, usando range. A gente vai dar uma olhada nisso agora. Então aqui, if, sem parênteses, comparação igual normal, or, barra vertical no caso, igual como C, else if não precisa também de parênteses, e o end é 2Es, né, o comercial. O for pode ser no estilo de C, usando sem parênteses novamente, e aqui a gente tem um dos padrões da linguagem já. Esse símbolo aqui, 2 pontos igual, o que ele representa? Ele representa o seguinte: count vai receber o valor que está à frente e vai receber junto o tipo desse valor. Então 0 é do tipo int, então logo eu já assumo que count é do tipo int. O computador faz essa assumption, como é que é isso em inglês? Essa inferência, exatamente. A gente vai comentar melhor disso na segunda aula. Tá? Amanhã a gente vai comentar dos benefícios que isso traz. Mas basicamente esse é um dos padrões da linguagem, a gente vai estar dando uma olhada melhor amanhã. Então em C você colocaria int i igual, aqui você não precisa do int, não precisa da tipagem. Aí o resto é bem padrão de C. Você pode usar também o padrão mais Python, que é usando range. Em Python eles usam in-range, que é mais duas palavras reservadas que ele usa para abstrair isso. Mas aqui ele diz que eu vou receber o index e o valor de dentro dos valores dessa lista de strings. Esse enter aqui é uma lista de strings. Né? Então, basicamente, aqui a gente pode ver também como funcionam os arrays. Basicamente, né, o tipo, o string, se ele é uma lista, ele vai ter essas chaves antes, nome, e ele inicializa a lista com colchetes, e não com chaves. Tá? Esse é um padrão mais para C, estruturas de C usam isso, mas eu sei que é meio estranho declarar array usando colchetes, mas é assim que eles fazem. Isso também seria estranho se você tivesse chaves aqui e chaves aqui também. Então faz sentido usar colchete. Então aqui basicamente a gente vê outro padrão também. Algumas funções podem retornar dois valores juntos. Tá? Então ele pega o range entry e essa expressão vai retornar tanto o index quanto o value. Né? Então ele consegue fazer tudo isso de uma vez. E usando o retorno múltiplo, que é uma coisa que a gente vai ver melhor mais tarde, né, amanhã, mas já dá para dar uma olhada aqui em como ele funciona. Não existe while. Não tem while, tá? While é complicado, while. Tem muita linguagem que não tem while, porque meio que dá pra fazer a mesma coisa com for sempre. Não existe caso que dá pra fazer com while, que não dá pra fazer com for. Tem alguma pergunta? Só pra reforçar, vocês estão entendendo até agora, pessoal? Tudo certo. A gente já viu o if, já viu o for, atribuição, um pouco diferente de C, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é o momento de ver antes de avançar. Sim. Nenhuma dúvida, zero. Todo mundo conseguiu abrir o site, tem alguém que ainda não abriu o Visual Studio, não abriu o Linktree, os materiais. Deixa eu perguntar uma coisa, eu percebi em relação aos prints, que ele chama, né, o print ln e printf lá. Toda vez que eu vou utilizar um valor dentro, tem que ser printf e o outro é só usado para string, por exemplo? O print ln, ele pode printar qualquer coisa. Se você botar uma variável, ele vai printar uma variável. Se você botar uma string, ele vai printar uma string, normal.
Para a formatação de strings, ele tem um printf igualzinho de C, dá para usar da mesma forma, só mudar o ln por F, dá para usar igual C, com porcentagem S, porcentagem D. Aí para você fazer formatação em um println, você pode usar mais, né? Então, valor, 2 pontos, fecha sua aspas, mais o valor que você quer concatenar, né? Concatenação de string funciona dessa forma também, bem simples. Também tem o fmt.sprintf, que aí é para uma formatação mais complexa. Se você quiser formatar vários valores dentro de uma string, pra você não ficar usando a sintaxe de C, que às vezes pode ser meio chato, não ficar colocando mais. Tem outras funções que ajudam nisso, no sprint. Mas é bem de boa. Geralmente eu uso mais mesmo, concateno os dois valores. Só tem que tomar cuidado quando um valor não é string. Né? Então, em Python isso tem também. Se você tenta concatenar uma string com um inteiro, ele não faz igual o JavaScript e converte isso. Ele vai reclamar com você mesmo. Aí você vai ter que converter para string. Mas até isso pode usar printf, porcentagem S, porcentagem D, igual você faz em C mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal? Continuar então. Certo, Maps. Para quem já estudou algoritmos 3 e estudou HashMap, né, que eu sei que o pessoal da UEMS não tem algoritmos 3, não sei como funciona, mas o map é basicamente um HashMap. Para quem já estudou JavaScript, é o equivalente a um JSON, tá? Então seriam valores separados por chaves. Então tem uma chave chamada nome e o valor que está embutido dentro dela é Renato, por exemplo. Né? São equivalentes a gavetas. Cada gaveta tem um nome e um valor dentro dela. É o equivalente a um dicionário. Em Python a gente usa dicionário, se tiver esses dados de Python é o equivalente. Então basicamente aqui tem um conceito um pouco mais complexo que é o make. O make ele meio que cria, ele, vamos dizer, aluga um espaço na memória para esse tipo específico. Mas ele é um espaço vazio até então. Basicamente isso. Então a gente está alugando um espaço que é um map, onde a chave é do tipo string e os valores dentro dessa chave é do tipo inteiro. No JavaScript, esses valores internos, no Python também, eles sempre são dinâmicos. Não tem um tipo específico, aqui a gente tem um tipo específico. Deve ter alguma gambiarra para fazer ali para deixar esse tipo dinâmico, mas por padrão, esse tipo é específico. Se eu quiser criar uma nova chave e colocar o valor nela, eu posso usar a sintaxe normal de JavaScript, né, que seria chaves, o nome da chave dentro de aspas e o valor, normal, bem padrão. Para printar a mesma coisa, se ele vai retornar aqui inteiro, né, isso aqui vai retornar inteiro. Para deletar, a gente entra numa questão interessante aí. Em linguagens como Python, JavaScript, toda variável é um objeto. Não importa se ela é um número, se ela é uma string, ela sempre vai ser um objeto. Então, se você colocar ali, em Python, né, variável nome é igual a 2. Se eu colocar variável nome ponto, ele vai me sugerir várias funções. Isso está em JavaScript também. Só que isso acaba deixando cada variável, que deveria só guardar um valor, extremamente pesado. Né? Então, se cada variável tem 10 funções, aquilo está pesando em algum lugar. Tanto no interpretador, no caso do JavaScript, quanto em outros casos, né, em outros lugares. Em Go a gente não tem isso. A gente tem funções separadas, como o make, né, e o delete, etc., que seriam realizar operações ali sem precisar guardar a delete, guardar essa função dentro do meu objeto, dentro da minha variável. Então eu guardo só realmente os valores da variável dentro da minha variável. Então aqui, a função delete, ela deleta dentro de M, que é o meu map, a chave key. Então é bem direto ao ponto. Né? Eu estou deletando um valor X e eu estou deletando o valor key dentro de valor X. Né? E no caso ele vai deletar o valor, mas a chave key ainda vai existir. Vai deletar a chave key. Eu acho que ele vai deletar a chave também. Não faz sentido guardar uma chave sem valor, né? Eu acho que... Como ele sabe a quantidade de elementos que vai ter nessa estrutura? Aqui em cima, Isso. a quantidade, É. eu Você imagino, está lotando, certo? Como que ele vai saber quantos elementos vai ter? que seja dinâmico, inicialmente ele deve iniciar com 0. A gente vai ver sobre array e slice, mas eu imagino que os mappings sejam dinâmicos. Deve ter alguma forma de definir o tamanho, mas eu imagino que sejam dinâmicos os maps. O make, ele é um pouco mais complexo, teria que entrar mais adentro para ver sobre ele. Mas pelo que eu vi até agora, ele consegue criar valores vazios. Né? Então se eu vou retornar
uma estrutura vazia, eu acabo usando o make ou o new. E aí tem que ver a diferença do make e do new, que seriam duas funções aí da própria linguagem. Pelo fato ali de fazer especificado no limite, não precisa colocar os dois pontos na hora de colocar o modelo por cima. É que aqui já que ele é um mapping, ele já tem o tipo dele. Eu não estou criando uma variável nova, você diz isso, né? Aqui, tipo assim, a atribuição, como um todo, ela é feita com igual. Eu só uso dois pontos igual quando eu estou criando uma nova variável, que não é o caso. Essa variável já existe, né? A chave não existe, mas a variável existe. Eu estou criando uma nova variável, que é o caso aqui, e eu não estou inferindo o tipo dela diretamente. Aí eu uso dois pontos, para inferir o tipo automaticamente de compilação. Aqui eu estou criando uma nova chave, mas não é uma nova variável. A variável m já tem um tipo. Não precisa colocar nenhum var para essas variáveis, é só jogar nela. Você diz aqui, não, var. Ele é o que? Aqui, né? A gente vai ver mais sobre isso, né? Porque aqui embaixo eu estou declarando usando var. E aqui em cima não. É isso que está confundindo. O que acontece é, quando eu uso dois pontos igual, ele não precisa do var. Ele vai inferir o tipo, ele infere automaticamente que é uma variável, não uma constante. Você pode usar const, etc., só que aí tem algumas limitações dentro de constante. E realmente os valores não mudam. Já aqui, eu estou declarando uma variável e eu estou declarando com tipo. Quando eu estou declarando com tipo, aí eu uso var. Se eu não estou dizendo tipo, eu uso dois pontos igual. Basicamente isso. Dois pontos igual é uma abreviação. Né? Basicamente isso. Aqui a gente vai ver outro padrão da linguagem, que é retorno múltiplo. Algumas funções, né, eu comentei anteriormente, algumas funções e operações vão retornar duas variáveis. Poderia retornar três, mas o padrão é retornar duas. Tá? Uma delas, geralmente, é um erro. Se ocorrer algum erro na operação, ele vai retornar esse erro na segunda variável. E a primeira variável é o resultado da operação que está realizando. Então, no caso, além de ser um erro, ele pode ser um booleano. No caso aqui é um booleano, certo? Então esse ok ele vai retornar se essa chave existe ou não. True ou false, e o valor da chave para dentro de elemento, de elenco no caso, né? Uma abreviação. Isso é interessante analisar comparando com o JavaScript também. Vai ter muita comparação com o JavaScript aqui, né? JavaScript. Mas em JavaScript, se você fizesse uma coisa do tipo e aqui não existisse, ele ia retornar ou null ou undefined. E aí você teria que fazer if a variável, no caso elen, foi igual a undefined, ou isName, ou igual a null, faz tal coisa, né? Deu errado. Aqui ele não te dá um trabalho, você não precisa receber o erro, receber undefined dentro da sua variável. Você recebe isso num valor separado. Isso permite também os tipos serem extremamente tipados. Né? Uma variável len não vai ser do tipo null, ou ela não vai mudar o tipo dela para um tipo de erro. Né? Que acontece bastante em JavaScript, você retornar ou um valor ou um erro para dentro da mesma variável. Então isso não acontece aqui, ele facilita para você retornando um ok se deu certo ou não a sua operação. Em Python, se essa chave não existir, ele já vai dar um erro. Você teria que usar uma função get. E aí a função get poderia retornar um defined. E aí você vai ter que fazer essa verificação também. Aqui ele já te traz pronto para você já verificar de forma fácil. Aqui a gente está declarando um novo mapping, que as chaves são do tipo string e os valores são de um tipo especial que foi criado aqui dentro do meu programa. No caso é o tipo vertex, seria um vértice. Declaração de estruturas, né, isso aqui é uma estrutura, vertex é uma estrutura. Declaração de estrutura funciona também por colchetes, tá? Não é com parênteses como é a orientação a objeto, porque já que não existem... O que acontece, né? Quando você cria uma nova instância de uma classe, você está só chamando o construtor dela, certo? Então já que não tem construtor, não tem classe, a gente não está chamando nada, por isso que não é parênteses. Por isso que é chaves igual a C, tá? Aqui no caso, um vértice seria o valor x e o valor y. Então, basicamente, chave, valor, e assim por diante. Pode ser meio confuso agora as estruturas, mas a gente vai estar dando uma olhada como elas funcionam daqui a pouco. Arrays e slices. Basicamente, arrays são listas de tamanho indefinido, definido. São listas de tamanho definido, então você pode definir o tamanho delas antes de usar elas, na declaração. Então, aqui ele usou 3 pontos, porque ele quer que o tamanho da lista herde a quantidade de elementos que ele tem aqui. Então, se ele adicionar um novo elemento aqui, ele teria que vir aqui e mudar para 6. Para evitar isso, ele pede só para herdar o tamanho de elementos aqui. Diminuir a quantidade de trabalho ali. Mas isso aqui poderia ser facilmente trocado por um 5 e não daria problema nenhum.
Tá? Slices são listas de tamanho dinâmico, como em Python, JavaScript, a maioria é slice. Então aqui eu só declaro sem dizer o tamanho. Isso é bom porque eu posso trabalhar com slice enquanto eu estou testando algumas coisas. Quando eu vejo que essa lista vai só até 50 elementos, eu posso pegar e definir um tamanho de elemento aqui dentro, né? E já economizar bastante memória, dependendo do que você está fazendo, você vai querer isso. E lista se declara com colchete, né? Não com parede, não com chaves. Funções. A função pode ou não ter um tipo de retorno. Em C eu usava o nome do tipo de retorno antes do nome da função. Em Python, TypeScript, etc. se usa o tipo de retorno, né? O tipo da variável que essa função vai retornar depois da declaração do nome, né? Isso a gente vai ver aqui já. Ela pode retornar múltiplas variáveis, como eu mostrei antes, e pode também ter múltiplos tipos de retorno, normal. E tem uma pré-declaração, funções que pré-declaram suas variáveis de retorno antes de começar a função. Isso é uma coisa que é melhor a gente ver pelo código, mas é uma funcionalidade bem interessante, que tem suas usabilidades, mas pode ficar um pouco confuso. Então, ó, func, functioname, padrão, bem normal. Os parâmetros recebem os seus tipos depois dos seus nomes. Então, parâmetro 1 é do tipo string, parâmetro 2 do tipo inteiro. Tem algumas linguagens que invertem isso, né? Aqui o tipo de retorno, como eu falei, é depois da declaração do nome e depois da declaração dos parâmetros. Em Python a gente usava 2 pontos, aqui depois do parênteses. E em TypeScript, se não me engano, é uma seta, né? Mas aqui não precisa nem outro, é só botar o tipo direto. Uma coisa, se você criar uma função que retorna um inteiro e você não retornar esse inteiro em algum momento da função, ele vai dar erro, ele não vai compilar. Porque se você diz que você vai retornar o inteiro, você tem que retornar o inteiro. É uma coisa que o programa te obriga a fazer e isso auxilia na compilação principalmente e na codificação também. Porque se eu estou esperando o inteiro e eu não recebo o inteiro, isso é problemático, eu tenho que lidar com esse problema. Retorno múltiplo. Eu vou passar aqui os 2 tipos de retorno dentro de um parênteses. E é basicamente isso. Quando eu retorno esses valores, eu retorno eles dividido por vírgula. Em Python, o retorno múltiplo seria feito com tupla, que seria retornar basicamente isso aqui, porém entre parênteses. Só que isso tem um problema. Ele vai retornar uma tupla que seria o equivalente a uma lista. Só que aí eu não sei o tipo de cada elemento dessa lista, em Python no caso. Eu não sei quantos elementos tem nessa lista, a não ser que eu abra essa função e vários problemas desse tipo. Aqui ele evita isso, te dando esses tipos, né? Basicamente. Aqui a usabilidade dessa função, né? Eu recebo x e string da função returnMulti, né? Bem padrão. Aqui a questão da pré-declaração. O que acontece? Se eu vou retornar sempre 2 variáveis, uma do tipo inteiro e uma do tipo string, eu tenho que retornar essas variáveis, eu posso criar elas quando a função inicia. Né? Eu posso criar elas aqui em cima. Porque já que elas sempre vão ser retornadas, não tem como elas serem retornadas sem serem criadas. Então faz sentido existir isso. Então em vez de eu criar declarações aqui dentro, eu só crio atribuições. Então eu não preciso fazer um var, 2 pontos igual. Eu declaro elas aqui, já tenho o tipo delas, e eu só faço atribuições aqui dentro. E quando eu retorno, eu não preciso explicar o que eu estou retornando, porque eu já falei o que eu vou retornar, que é o N e o S. Então eu pré-declaro essas variáveis, utilizo elas dentro da função e no final ele sempre vai retornar da mesma forma. Isso pode ser um pouco confuso, porque se você abre uma função de 200 linhas e tu só vê um return, tu não sabe o que ela retornou. Então pode ser uma faca de 2 gumes, por assim dizer. Né? Pode ser uma armadilha usar isso aqui. Mas em alguns casos a gente vai ver que dá para usar. Tem um caso que eu vou trazer amanhã, que ele seria facilmente adaptado para isso e diminuiria bastante o tamanho da função e a verbosidade do código. E o tipo a usabilidade é a mesma coisa. Estruturas. Estruturas funcionam igual em C, mesma coisa que C. Então eu digo que eu vou criar um novo tipo, o nome dele vai ser vertex e irá uma estrutura. O primeiro campo se chama x e irá do tipo float64. Bem de boa, bem sintaxe bem tranquilo. O segundo campo se chama y do tipo float64. Se eu não me engano, você pode fazer x, y, float64, ele vai entender que os 2 números são do tipo 64, né? Float64. Mas assim fica mais bonitinho, sinceramente. Na criação, como eu disse, não são classes, não existe construtor. Então a gente usa o nome do tipo
e colchete para declarar esse tipo. Quando você declara, você pode tanto não dizer os campos, né, como aqui, como você pode nomear os campos, né? Parâmetros nomeados, que eles chamam isso, geralmente. Então, x recebe 1, y recebe 2. Em Python, ele usa igual em vez de 2 pontos. Né? Aqui ele usa 2 pontos que parece mais um JSON também. Fica mais interessante. Para inicializar uma lista de structs, eu posso usar aqui double, né, duas chaves, para dizer que é uma lista, o nome do tipo, inicializo uma lista com colchete e os valores ali dentro. Né? Eu não preciso especificar que ele é um vertex toda hora, né? Ele já sabe que é uma lista de vertex, então é só eu passar cada um dos colchetes aqui. Acesso de variável bem padrão, v.x, você vai acessar o campo x dessa estrutura. Né? Uso de ponteiro. Assim como em C e C++, o Go usa ponteiros. Em C e C++ é bem chato de lidar com isso, porque às vezes você não sabe exatamente se você está acessando um ponteiro, se você quer um endereço, se quer um valor, e isso pode ser um pouco confuso. Pelo menos eu me confundia muito em C. Aqui o compilador sempre vai te ajudar. Então se você passa um ponteiro para uma função que vai receber um endereço, ele vai te avisar, ó, isso não faz sentido que eu devia receber um ponteiro no endereço. Mas basicamente, revisando aqui, se eu crio uma variável v, que é um vertex, ele, né, v guarda o valor de vertex. O conteúdo de v é um vertex. Se eu crio um ponteiro de vertex, chamado pv, e ele recebe um endereço de v, o pv ele é um ponteiro que guarda o endereço de v. Então, o conteúdo de pv é o endereço de v. Basicamente isso. Para acessar esse ponteiro, eu posso acessar o endereço através do conteúdo. Então, se eu acesso o conteúdo de PV, eu acesso o endereço. Se eu acesso um ponteiro para PV, eu acesso o valor que está dentro desse endereço. Né? Então, aqui eu vou estar printando o V. Basicamente isso. Né? Quem aprendeu o mínimo de C, C++, entende como funciona o ponteiro. A gente não vai estar usando o ponteiro aqui na aula, mas é interessante saber. Também tenho a palavra reservada 1000, essa função separada, que ele criou um ponteiro para uma estrutura, por exemplo. É um ponteiro vazio. Isso pode ser usado aí, caso você queira criar uma variável que você vai usar depois, mas você quer criar ela antes, ela não ocupar espaço, né, por exemplo. Certo. Aqui a gente vai ver um pouco mais sobre estruturas. Eu acabei separando, o uso de ponteiros era antes das estruturas. Acabei viajando aqui, mas beleza. É possível atribuir um método a uma estrutura. Aqui vai ficar um pouquinho complicado, porque a gente entra em uma questão de ponteiros ou cópias, tá? Mas basicamente, aqui eu estou declarando uma função, ela pertence ao tipo vertex, e o nome dela é ABS, seria uma abreviação de absolute, né? Valor absoluto de um vertex, né? Quem estudou cálculo entende. E ele retorna um tipo float 64. Só que acontece, essa função ela está atribuída ao tipo vertex. Então se eu tiver uma variável do tipo vertex e eu tentar usar essa função, vai funcionar legal, beleza? Porém, se eu alterar um valor aqui dentro, ele não vai alterar o V. Por quê? O que acontece? Quando o V chama essa função, ele entra aqui, ele cria uma cópia de V. Então basicamente é um valor imutável. Ele cria uma cópia de V, realiza a operação que ele tem que realizar ali, que no caso é essa aqui, e retorna o valor. Ele não vai alterar V. Para alterar V, eu teria que usar essa sintaxe, que seria a função add está pertencente, né, ao vertex, pertence ao vertex, e quando eu recebo esse vertex, eu recebo um ponteiro. Então eu não crio uma cópia, eu recebo um ponteiro para esse valor que está usando essa função. Esse Vzinho aqui é só um nome ao qual eu vou me referir à estrutura dentro da função, certo? Então eu vou me referir à estrutura que está utilizando essa função como V. Poderia ser qualquer nome, poderia ser estrutura. Aqui é a mesma coisa, só que a diferença é, esse é um ponteiro e esse cara cria uma cópia. Então se você vai alterar o valor lá dentro, você vai querer utilizar um ponteiro. Caso contrário, você vai criar uma cópia e isso ele faz automático aqui dentro. Certo? Tanto que aqui ele está alterando o valor de x e y. Então beleza. Seria o equivalente ao método de uma classe, né? Só que aqui se chama função, não se chama método. Escrevi errado aqui. Certo.
Não adianta só a gente ficar aqui, eu ficar falando, vocês ficarem ouvindo e achar que a gente vai aprender dessa forma, certo? Não vai rolar assim. Já deu 8h30, pessoal. Tinha um coffee break 8h30. Não deu. Show. Não adianta só ficar falando, vocês só ficarem ouvindo, não é assim que você aprende. Tem que colocar a mão na massa mesmo e ir ali brigando com o compilador até você entender e internalizar esse pensamento, né? Então, como um dos meus youtubers favoritos de código diz, o Prime Jam, a melhor forma de aprender realmente é colocando a mão na massa e fazendo algum desafio, algum exercício. Ele sugere o Advent of Code, que são vários exercícios ali bem interessantes que utilizam tudo isso que a gente aprendeu. Estruturas, listas, funções, ponteiro, etc. Então, a gente trouxe aqui uma tradução de um exercício do Advent of Code, mais especificamente o primeiro exercício. Ele vai ter um arquivo, tá? Então vai envolver abrir e fechar arquivos, tá? Para já ter uma noção disso. E o exercício ele está tanto no Linktree, tanto o PDF do exercício quanto o .txt que a gente vai usar para realizar o exercício. Eu vou tentar aqui explicar mais ou menos como funciona. Ele tem toda essa metáfora com o Natal, mas é só para deixar bonitinho mesmo. Mas beleza. Elfos. Eu vou ler aqui para vocês, é difícil explicar sem eu ler. Esse exercício envolve elfos. Uma consideração importante é a comida. Em particular, o número de calorias que cada elfo carrega. Os elfos se revezam anotando o número de calorias contidas nas várias refeições que trouxeram consigo. Um item por linha de cada elfo. E separa seu próprio inventário do outro elfo, separa os seus inventários, através de uma linha em branco. Então, por exemplo, suponha que os elfos terminaram de escrever as calorias de seus itens e obteram a seguinte lista. 1.000, 2.000, 3.000, uma linha em branco. 4.000, 5.000, 6.000, linha em branco, assim por diante. Então, basicamente, o primeiro elfo está carregando 1.000, 2.000 e 3.000 calorias, né, vários alimentos. Os alimentos são separados por linhas, e aqui estão as calorias deles, basicamente isso. Um total de 6.000 calorias. O segundo elfo está carregando um alimento de 4.000 calorias, e assim por diante, né? O terceiro, um de 5.000 e 6.000, o quarto, um de 7.000, 8.000 e 9.000, e assim por diante. Então, caso os elfos fiquem com fome e necessitem de lanches extras, eles precisam saber quantas calorias estão sendo transportadas pelo elfo que carrega a maior quantidade de calorias. No exemplo acima, o elfo com maior quantidade é o elfo com 24.000 calorias, certo? O quarto elfo. Então, basicamente, tem um arquivo TXT ali que tem um montão de valores separados por linha em branco e você vai passar por todos esses valores e descobrir qual elfo que tem a maior quantidade de calorias, certo? Uma comparação de forma bem básica. Quem quiser o exercício original, ele está aqui, adventofcode.com/2022/D/1, para quem quiser fazer os próximos também. Pessoal, o artigo que vocês vão gerar